E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter um bate-papo muito importante. E estamos recebendo uma pessoa que eu estava assim, olha, contando os dias para que ela viesse aqui em nosso estúdio, a brilhantar aqui com essa sua energia incrível. Doutora Vânia de Mello Viana, é um prazer te receber aqui no Elga e Você. Um prazer é meu, gente, poder estar aqui contribuindo um pouquinho, falando um pouquinho, né, de medicina, mas é bom demais estar aqui. Eu que estou feliz. Doutora, você é ginecologista especialista em parto de risco, que fala? Sim, eu sou ginecologista e obstetra, né? Dentro da obstetrícia, eu tenho uma especialidade que é gestação de alto risco. Sim. Que a gente vai poder explicar para as pessoas que estão em casa o que é. E eu também, dentro da ginecologia, a gente cuida, né, da ginecologia endócrina, que é essa parte hormonal da mulher, e uroginecologia. O que é uroginecologia? A gente cuida da parte do assoalho pélvico da mulher, né, da parte íntima da mulher. Então, dentro das duas áreas da obstetrícia, estética, dentro, né, funcional e estética, dentro da obstetrícia eu tenho uma especialidade e dentro da ginecologia eu tenho outra especialidade. É isso que é gostar de estudar, né, gente? Então, doutora, vamos abordar um pouquinho dessas duas pautas que são interessantíssimas. Aliás, três, né, doutora? Três, meu Deus. A gestação de risco. É importante saber, né, quais são os casos. Sim. A parte da estética íntima também é algo o que pessoal tem vem revolucionando, vem mudando. É uma geração totalmente diferente, né, doutora? Totalmente. Né, o que a gente estava conversando, que as meninas, adolescentes, elas já estão preocupadas com a estética íntima, né? Sim. Quando eu era adolescente, a gente mal sabia o que estava acontecendo. Doutora, e hoje em dia a gente vê que elas estão muito ligadas, né? Uma cabeça, né, totalmente diferente. Foi como eu comentei com a doutora antes de iniciar a entrevista. Eu falei, doutora, antes era do jeito que você nascia. Sim, hoje em dia a gente dá jeito pra tudo, né? Pra tudo. Isso você não tá contente, muito a gente arruma e muda. Até porque é algo que quando você se sente satisfeita com a aparência, não tem nenhum tipo de constrangimento, né, pessoal, eu acredito que muda totalmente a vida da pessoa. Ela é autoconfiante, isso realmente mexe, né? Com a autoestima. Eu acho que você tendo uma autoestima legal, você estando segura com o seu corpo, né? Eu acho que tudo melhora, né? Até a convivência com os outros, você é mais feliz, a convivência com o outro melhora, a sexualidade da mulher melhora. Também. Então eu acho que todas essas questões, né? A gente está aqui para ser um adulto saudável, né, da adolescência, o desenvolvimento, né, e cada vez mais buscar isso, né, um adulto saudável em todos, né, mente, espírito, corpo. Então, eu acho que isso é legal. Então, se a pessoa não está feliz com alguma coisa, ela tem condições de mudar, né, de mexer. Isso que é o legal, né, que você tem recursos, tem meios que a medicina vem proporcionando para a gente, evoluindo. É maravilhoso. Mas, doutora, vamos iniciar pela gestação de risco? Sim, que eu acho que a grande dúvida das mulheres é quando eu devo procurar um obstetra de alto risco? Sim. Né? Essa especialidade vem ligada às gestantes com alguma comorbidade, com alguma doença. Então, se é uma gestante com pressão alta, diabetes, né, problemas, reumatismo, ou com antecedentes ruins, já tiveram um aborto, já tiveram uma perda de um bebê. Então, a gente lida basicamente com essas gestantes, com as gestantes que têm alguma doença, que já fizeram alguma cirurgia, ou já tiveram algum passado ruim em alguma gestação anterior, e que você precisa ter mais zelo naquela gestação, né? Entendi. É uma gestação onde você coloca, né, um risco maior para a mãe e um risco maior, né, para o bebê. Então é considerada uma gestação de alto risco. Aí sim procurar um obstetra que cuide especificamente desses casos. Doutora, então, assim, dentro de tudo que a senhora colocou aí, diabetes, alguma comorbidade, pressão alta, histórico ruim, já tem que ligar o alerta e procurar
Sim, alguém, está buscando um alguém profissional que cuide especialista. especificamente da gravidez de Sim. risco. Porque às vezes alguns detalhes, alguns ajustes vão fazer a diferença, Entendi. né, na evolução dessa gestação, né, no bem-estar desse bebê, no bem-estar dessa mãe. Então, a gente sabe, tem os obstetras, né, que cuidam do pré-natal de baixo risco, mas hoje em dia eu acho que até com esse boom do parto normal, do parto adequado, eu acho que as pacientes elas estão muito preocupadas com a via de parto e, na verdade, uma das coisas mais importantes, gente, é ter um pré-natal saudável, Sim. né? É ter um acompanhamento pré-natal de excelência. Então, acho que hoje em dia, todo mundo preocupado com a via de parto, mas espera lá, para você chegar até lá no parto e ter um parto adequado, um parto tranquilo, você precisa ter um pré-natal adequado também, né? E o pré-natal, ele faz esse acompanhamento. E eu acredito que pode também impedir a evolução de algum problema, né, doutora, que possa vir a ocorrer durante a gestação. Porque tem mulheres que desenvolvem algumas doenças, né, durante a gestação. A importância do pré-natal é essa, é você estar detectando precocemente ou até evitando algumas doenças, né, durante a gravidez. Então a gente sabe que se você cuidar da sua alimentação, se você buscar atividade física dentro do que foi liberado pelo seu médico, você pode evitar algumas complicações, Entendi. né? E também quando acontecer algum problema durante a gestação, o médico pré-natalista, ele detecta precocemente isso daí e vai poder tratar para que você tenha um desenvolver melhor aí do seu bebê e possa, né, chegar a termo essa gestação, possa chegar aos 9 meses de gestação, né? Então acho que é isso que é importante, para não ter um bebê prematuro, né? Todos esses pontos tratados para você ter sucesso aí na sua gestação, né? Na gestação, um bebê saudável em casa. O bebê nascer, né, saudável, que eu acredito que é a preocupação número 1, né? Não mãe, só da mãe, como do profissional também que está atendendo, né, doutora? Com certeza, pra gente, o que a gente, né, a felicidade maior do obstetra é mãe e bebê em casa saudáveis, né? É isso que a gente visa. Doutora, no caso, assim, por exemplo, de uma gestação de risco. Lógico que cada caso tem as suas particularidades, cada indivíduo é único, cada mãe, no caso, né, é única. Mas, por exemplo, uma mãe diabética, os cuidados são totalmente diferentes. Sim, né? Uma mãe diabética, uma mãe hipertensa ou alguma mulher com cardiopatia, com problema do coração, os cuidados são totalmente diferentes. Sim. E o que eu acho interessante é que o número de casos de alto risco aumentou, por quê? Porque, não sei se a maioria das mulheres sabe, mas a idade materna, uma idade acima dos 35 anos, ela é considerada já uma gestação de alto risco, pela idade materna. Essa aumentou, né? E a gente tem engravidado mais tarde, né? Porque a mulher hoje em dia busca sucesso profissional, ter um sucesso ela tá prorrogando financeiro, mesmo, né? Uma estabilidade financeira, vamos colocar assim. Então, ela está prorrogando um pouquinho engravidar. E isso vai fazer com que ela engravide já numa idade avançada, que a natureza ela é triste com a mulher, né? Acima dos 35 anos já é a idade avançada. Poxa vida, que triste. 35 anos, é muito nova. E hoje em dia a mulher de 35 anos, ela fala assim, gente, eu tô muito jovem para engravidar, eu não quero ainda, não me vejo ainda, né, sendo mãe. Então tem essa questão mesmo social, né, dessa mudança toda. Doutora, existe uma forma de equilibrar isso? Não tem como, não né? Tem, é prazo de validade prazo de validade mesmo. Esse foi criado por Deus. Por mais que a gente tente postergar, lógico que a gente tenta um estilo de vida mais saudável, né? Ficar no peso ideal, né? Fazer atividade física. Eu acho que a gente busca qualidade de vida, mas a gente sabe que a mulher ela já nasce com os óvulos dela. Então, no decorrer aí dos anos, os óvulos eles vão envelhecendo. Então, são coisas que a gente ainda não consegue mudar, né? Doutora, então, a partir dos 35 anos já é considerado uma gravidez de risco. Porém, existem mulheres tendo cada vez mais tarde, né, doutora? Sim, isso é sensacional. Acho que até por conta mesmo da qualidade de vida da mulher, né? Ela tem buscado se alimentar mais saudável, né? Estar sempre assim, cuidando do peso, né? As mulheres, elas têm se cuidado mais. Então, tem engravidado mais tardiamente, né? Tem esperado mais para engravidar. Mas, no caso daí também, os cuidados são outros, totalmente diferentes. Os cuidados são outros. Porque, doutora, eu não sei se procede, mas vamos aproveitar a presença da doutora aqui. Passando dos 35 anos, a chance do bebê
ter algum problema, alguma síndrome. Isso aí procede mesmo? Sim, Eu já ouvi falar isso. procede. Até porque a gente sabe que coisas acontecem depois dos 35 anos. Primeiro, a fertilidade da mulher diminui, então fica mais difícil engravidar. Sim. Isso que ela precisa ter em mente. A fertilidade diminui. Por esse envelhecimento dos óvulos, ela aumenta o risco das síndromes, né? Síndrome de Down, síndrome de Edwards, né? Algumas malformações Sim. mais severas. E também o risco do aborto espontâneo. O aborto espontâneo, ele é comum na mulher com a idade avançada. Entendi. Por esse envelhecimento dos óvulos. Nossa, então realmente, Então, acho né? que assim, Triste para é a triste, mulher. né? Mas são escolhas, né? A gente faz certeza. escolhas. Então, às vezes, para a mulher optar por engravidar antes dessa fase, para ela é inviável. Sim. Então, são No caso, escolhas, então, né? as mulheres têm que estar bem atentas. Bem Hoje você cientes, pode retirar os óvulos, né? Guardar é uma coisa que a mulher acima dos 35 anos, então uma das coisas que a gente pode fazer hoje em dia, que a gente tem, para, na verdade, driblar essa questão, né? da natureza, É um recurso. o recurso que a gente tem é congelar os óvulos, guardar os óvulos, que você vai ter óvulos jovens. Se você, então, aí, se viu na faixa etária dos 35 aos 37 e fala, poxa, por enquanto eu não consigo engravidar no momento de vida que eu estou, então guarde seus óvulos, né? Congele seus óvulos. E tem que ter essa atenção, porque quando você vê, já passou, Já né, passou. doutora? E É o rápido. tempo está voando, né? Tenho certeza Sim. que a doutora recebe em seu consultório muitas mulheres nessa situação. Sim. Nossa, gente, olha, passou e eu nem vi. Sim, e aí fala assim, e agora eu não me vejo engravidando, né? Pelo meu Sim. momento profissional, financeiro, né? E então, guarde seus óvulos, né? Congele seus óvulos. Então, essa é a única coisa que a gente tem para fazer nesse sentido, né? Para evitar o envelhecimento. Não tem outro recurso, né? Por enquanto, né? Por enquanto, não. Doutora, olha, o bate-papo tá maravilhoso, eu estou adorando. Vou dar só uma paradinha. Sim, sim. Mas a gente já volta, é bem rapidinho. Estamos de volta hoje com ela, doutora Vânia de Mello Viana, ginecologista, especialista, né, em gestação de risco. Achei interessantíssimo todas as suas pontuações aqui, porque é importante chamar a atenção das mulheres para nesse momento, né, que é tão importante. Eu acredito que se você tem uma atenção maior, busca o profissional certo, você evita tantos problemas que vão ser para a vida inteira, né, doutora? Sim, com certeza. Acho que é importante você estar buscando conhecimento, né, tá buscando se cuidar, principalmente nesse período, né, acho que na vida toda, mas principalmente nesse período. Com certeza. Você vai evitar complicações aí na sua gestação ou complicações para o seu bebê, então é importante estar cuidando dessa fase, alimentação também, né, atividade física, tudo isso que a gente sabe que conjuntamente, né, aquela coisa da equipe multidisciplinar, o médico mais, né, o nutricionista, né, o professor de educação física, né, o personal que está ali cuidando daquela mulher da atividade gestante, física em si, né, doutora? Né, cuidando aquele zelo que ele tem saúde, que ter, né, doutora? com a mulher Hoje, grávida, personal, né? Falava assim, você já associa a vaidade, não, é saúde. O que eu penso é saúde, e ele vai estar, tem alguns que estão aptos a cuidar daquela mulher naquela fase, né, da gestante, que é diferente, atividade física para a mulher não gestante do que para a mulher gestante, então doutora, ter eu esse cuidado. percebi, assim, agora, de uns anos para cá, eu acredito que até a pandemia mudou bastante, acredito que influenciou bastante esse momento, que a palavra prevenção, né, tomou um sentido diferente, sentido maior, agora né, o maior, isso mesmo, um sentido maior, né? E falar assim de alimentação, falar de atividade física, falar o quanto esses hábitos te faz ter mais longevidade, ter uma vida mais saudável. Eu acho que, assim, envelhecer da melhor forma, né? Porque é isso que a gente busca, é envelhecer sendo produtivo, né? Porque o tempo vai passar e nós vamos
envelhecer cronologicamente, Sim. mas o quanto nós vamos estar saudáveis, aí podendo exercer, né, nosso lado profissional e estar com as pessoas que a gente gosta, e viajar, conhecer lugares, enfim. Envelhecer no sentido cronológico, mas estar bem para viver tudo que a Terra nos proporciona, né? Tudo que Deus colocou aqui pra gente. Então, acho que é isso que é importante, Com né? certeza. E olha, falando desse lado bom da vida, vamos falar da outra especialidade da doutora, que eu estou curiosíssima, que é a uroginecologia. 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 Que a gente visa cuidar dessa questão do assoalho pélvico, né? Da região íntima da mulher. Não só da questão estética também, sim, né, doutora? Não só da questão estética. A gente cuida da parte funcional, sim, que seriam aquelas mulheres que têm um problema de herniação da parte pélvica, né? De queda, vamos colocar para o pessoal entender, queda de bexiga, né? O períneo aberto pós um parto normal. Sim. Então, né? Queda de bexiga que ela pode ter perda urinária, incontinência urinária. Que acontece né? muito. Então, assim, que engraçado que é muito comum, mas poucas mulheres falam, né? Às vezes as mulheres elas sofrem com esse problema da incontinência urinária e tem vergonha de falar. Então, não, tem tratamento e precisa ser tratado, esse tratamento, né? doutora? A gente usa, né? Tem alguns casos mais avançados que a gente precisa cirurgia, né? Sim. Precisa, sim. Chega, então, a precisar de cirurgia. Né? Precisa de uma intervenção cirúrgica, mas a gente sabe que a fisioterapia e até esses tratamentos que a gente usa com laser, com a parte de preenchimentos, tudo isso ajuda muito. Olha, então, você tem várias coisas antes da última etapa, que é a cirurgia, né? O tratamento cirúrgico. Mas tem muitas coisas que você pode fazer ali antes da intervenção cirúrgica. Olha, né? que maravilha! E é o que a gente estava falando, né? Sobre a parte funcional, né? Tratar doenças, tratar problemas, e a parte estética também. Se a mulher ela não está feliz com algum detalhe da estética íntima dela, ela tem como mudar, como melhorar isso, né? E o que é mais procurado, doutora? Eu acho que hoje que os dois, né? Antes a gente tinha uma maior procura pela parte funcional, quando a mulher tinha uma queda de bexiga, uma perda urinária, e hoje em dia não, a gente vê que a gente está tendo uma procura enorme dessa parte da estética, né? Sim. A ninfoplastia, que é essa alteração dos lábios, né? Que o períneo, é a que eu conheço, né? Que é algo que já vem há algum tempo. Que já vem há algum tempo. Então, sim, assim, a parte de coloração, né, da parte geralmente, íntima. Às vezes escurece a parte íntima da mulher. A mulher fica incomodada. Sim. Então, toda essa questão a gente cuida. Então, acho que todo esse zelo pela estética, ele tem aumentado. E é legal, né? É legal a mulher buscar se ela não está feliz. Doutora, às vezes a gente acompanha algumas informações que tem na internet, tem lasers, né? Sim, que é da parte interna, ele para tipo, evitar a flacidez? Sim, melhora, né, a mucosa em si. Porque a mulher com o tempo também, com a idade, vai perdendo, ela vai perdendo. Vai perdendo coxim gorduroso, vai perdendo colágeno, então vai tendo flacidez de pele. Do mesmo jeito, né, da parte de face, de braços, de tudo, a parte íntima inteiro, também. Não é verdade? Ela precisa de fisioterapia, ela precisa de trabalho dessa musculatura, ela precisa de estímulo de colágeno nessa região, ela precisa do laser para estimular, né, a parte tanto da pele quanto de colágeno também, de músculo. Então, todos esses tratamentos associados, ela vai ter uma melhora nessa parte estética e nessa parte funcional e íntima dela, né? Isso é ótimo, falar que a gente vai envelhecendo no corpo inteiro, sim, né, doutora? Tudo, né, gente? Não adianta, aí fica tão preocupada com o rosto e o resto deixa, não pode, vamos cuidar também dessa região. Mas antes tinha essa questão, não, hoje que está assim, mais acessível e conversar mais abertamente sobre isso. Sim, eu acho que todos os tabus, né? A mulher ela vem vencendo os tabus. Então, eu acho que antigamente era um tabu muito grande se falar sobre a região íntima, se falar sobre sexualidade. E hoje em dia, a mulher ela vem quebrando tabus, né? Sim. Eu acho que em todos os sentidos. Libertação, é uma libertação. E eu até acho que nós, como profissionais, a gente sabe que a mulher, ela foi muito discriminada e ainda é. Então, você se posicionar, às vezes, como profissional, eu sou capaz, eu sou profissional, e eu me cuido, e eu gosto de mim, e isso não me desmerece profissionalmente, isso é uma grande vitória pra gente, né? Com toda certeza. Porque antigamente a gente tinha aquela ideia assim, não, a médica, ela não pode estar preocupada com a estética, ela não pode estar arrumada,
Não, gente, ela é capaz tanto qualquer outro médico, né? Você não precisa desmerecer um profissional por isso. Então, acho que você quebrando esses tabus, acho que isso é uma grande vitória para a mulher, né? Com toda certeza, doutora. E você é um exemplo, Ah, né, disso, de verdade. Assim, médico, uma profissional, assim, olha, extremamente competente, uma profissional que está ali, assim, diariamente em busca de dar o seu melhor. Sim, e uma mulher sim. maravilhosa, Obrigada. linda, que se cuida e que mostra para todo mundo que isso é importante. Sim, eu acho que é isso tão importante, a gente vencer esses preconceitos, né? Vencer esse tabu, porque hoje em dia eu acho que o pessoal vem tanto falando em vencer preconceitos, mas a mulher e a mulher profissional, ela tem que vencer esse preconceito também, né? Sim. Saber que atrás daquela mulher que se cuida, que gosta de ir para academia, que gosta de viajar, que gosta de se arrumar, ela é tão profissional e tão boa quanto qualquer outro, né? Com então, certeza. isso não a desmerece em nada. Então, eu acho que tem certas chaves que com a maturidade a gente vai virando, né? Certos tabus que a gente, e certas coisas que a sociedade às vezes impõe pra gente, que com o passar dos anos a gente vai vencendo. E eu acho que isso é sensacional. Eu acho que isso a Doutora, maturidade é uma nos questão traz de e é sensacional. Às Percepção. vezes, até as próprias mulheres, Elas nos desmerecem. Elas nos desmerecem. E isso é absurdo. Verdade. Você fala assim, poxa vida, e a sororidade? Nós não vamos a caminhar junto. O médico, ele não é aquele, o médico capaz não é aquele vozinho que está ali com aquele jalequinho, não. A mulher empoderada que se cuida, ela é tão capaz e ela faz com excelência. Até a gente tem uma taxa falando que 60% das cirurgias feitas por mulheres, elas complicam muito menos. Então, quer dizer, a mulher cirurgiã, ela é tão dedicada quanto o homem. Eu não quero colocar essa coisa de homem e mulher, porque eu acho que isso não tem nada a ver. Mas já foi já fizeram estudos falando que a mulher cirurgiã, as cirurgias feitas por mulheres, elas complicam menos. Então, assim, você tem que provar isso para a sociedade, que você é mulher, se cuida, você é vaidosa, você gosta das coisas e você é profissional competente igual. Então, eu acho que isso é muito legal, esse tabu, essa maturidade, essa percepção que você falou. Com certeza. Que eu acho que com o tempo a gente adquire isso, né? É muito lindo isso, gente. Nós estamos ainda nesse momento de tendo que provar, tendo que falar, mas isso aí é algo que realmente a gente já vem nessa já vem caminhando. E a gente pensa que, poxa, hoje em dia não tem? Infelizmente ainda tem. Muito. A gente conquista o nosso espaço, mas ainda tem. Então, acho que é importante a gente até essa chave e falar sobre isso, né? É importante vir e falar diretamente com uma mulher como a doutora Vânia de Mello Viana aqui. É importante que as pessoas olham, param, falam, olha, realmente, às vezes você tem certas atitudes e você nem percebe que você está fazendo aquilo. Está fazendo aquilo. Né? Mas isso aí é importante, eu acho que com o tempo a gente vai cada vez melhorando mais, né? Para abrindo o nosso espaço, né? Cada vez mais como né? Estamos caminhando, como, né? Historicamente. A passos largos, né? Glória a Deus. Isso aí vai ter uma realidade. Doutora, falando disso, desse momento de vaidade, eu acredito que a doutora tem muito também a nos acrescentar em relação a essa questão hormonal. Sim, porque hoje a reposição hormonal é algo né? É um boom, e inclusive meninas novas estão recorrendo a esse procedimento. A gente pode falar um pouquinho sobre isso? Pode sim. Então eu vou dar aquele intervalo. Vamos deixar os nossos telespectadores bem curiosos. Na expectativa. Mas a gente já volta. Estamos de volta hoje com esse bate-papo maravilhoso, doutora Vânia de Mello Viana. Gente, eu queria que vocês compartilhassem o nosso intervalo aqui. Tanto assunto maravilhoso. Eu falei, eu já quero trazer ela para ficar conversando aqui comigo direto, uma vez por mês. Muito bom. Não, doutora, maior prazer, gente. Maior prazer estar aqui. Olha, é um prazer tê-la aqui, viu? Tudo que você representa. E eu quero, assim, mostrar para todo mundo a mulher competente, a mulher maravilhosa, a mulher inspiradora que você é. Obrigada, obrigada. Bom? Você também é uma inspiração. Mas eu acho que é isso, né? Nós mulheres, acho que é isso mesmo, é uma ajudando a outra, né? Eu acho que é isso daí, com todo o conhecimento que nós temos, cada um na sua área, mas nos apoiando, né? Nos apoiando como
seres humanos que somos, com falhas, mas enfim, uma tentando ajudar a outra, Com né? certeza. Doutora, você estudou na UNERJ? Unesp. Unesp. Eu fiz FAMEMA, que é a Faculdade de Medicina de Marília, que é uma faculdade estadual. Sim. E a minha residência médica de ginecologia e obstetrícia eu fiz na Unesp, Botucatu, que é a uma Universidade melhores. Estadual de São Paulo. Olha que maravilha. Né? E é o que a gente estava conversando sobre essa questão, você sempre tendo que mostrar o seu potencial para os outros, né? Não é porque eu sou mulher, porque eu uso salto para trabalhar, porque eu gosto de me arrumar para trabalhar, que eu sou menos competente do que o outro que está de tênis, né? Enfim, então eu acho que essas questões a gente vai poder abranger numa... Não, nós vamos que é marcar muita coisa para a gente falar. Com certeza. Com essa pauta específica, falar sobre isso que eu acho importante. Sobre essa questão da superação, né? É um passo grande que nós vamos dar, assim, ajudando, né, a todo mundo, não só mulher quanto homem, mas... Até homens mesmo, que eu acho que também os homens, eles também... Superar isso. A gente fala da mulher como a sociedade colocando uma mulher numa caixinha, o profissional numa caixinha, mas eu acredito que o homem também sofra disso, né? Você é médica, você precisa se comportar assim, você não pode se interessar por outras coisas, né? Então, assim, o homem também, eu acho que ele deve ter também essa questão de querer ser enquadrado. E nós somos muito mais que isso. A gente pode ter leques de coisas, né? Com toda certeza. Eu pinto quadros também, viu, gente? Então, assim, essa questão da artista plástica, a Vânia também tem, porque minha mãe é artista plástica, enfim, lá em São Paulo, hoje não exerce mais, mas ela nos estimulou desde criança. Então, às vezes, antes eu tinha várias telas no meu consultório que eu que pintava, então tem isso também, né? Doutora. Então acho que é isso, a gente tem leques que a gente tem que estimular tudo. Quando você tem um filho, então você não tem que falar assim, meu filho, você tem que ser advogado, você tem que ser médico, Não, gente, essa criança, esse ser humano, ele tem N possibilidades na frente dele, né? Então, e às vezes você abafa uma coisa que poderia ser um artista plástico, sei lá, genial, e você está abafando o seu filho na criatividade dele ali, né? Que maravilha, vamos marcar esse bate-papo específico. Vamos. Doutora, a doutora é especialista também na questão hormonal. Sim, eu faço a ginecologia endócrina e como a gente vê assim, o pessoal falando muito sobre a questão do chip da beleza, né? Que tá aí houve um boom. É o mercado da beleza. Sim, e o que eu acho é que tudo isso tem que ser muito cauteloso, né? Sim. A gente tem que ter muito cuidado quando coloca um implante numa paciente, a indicação desse implante e dosagens hormonais, o que eu vejo assim, as mulheres usando dosagens hormonais absurdas e desnecessárias. E tá acontecendo em mesmo, prol, né, doutora? De um perfil, né, que você só consegue mesmo, às vezes até prejudicando a sua saúde. Então, eu acho que tudo isso tem que ter... É a custa da saúde mesmo. Sim, né? Então, a custa da saúde. Então, acho que assim, isso tudo tem que ser muito avaliado, muito revisto. Porque o que eu vejo é que essa geração de agora, ela pode colher, que nós vamos até fazer no futuro um bate-papo sobre isso, vai colher o futuro, né? O desenvolvimento de doenças mesmo. Até câncer, né, doutora? Até aumenta o número de casos de câncer. A questão da reposição hormonal com o câncer. Existe a gente sabe isso. É o que eu estava falando para você há anos atrás, há 15 anos atrás, viu-se todo o boom do câncer de mama relacionado à reposição hormonal. Gente, o que eu falo, eu sou totalmente a favor da reposição hormonal e eu coloco os implantes hormonais também, só que eu acho que cada indivíduo é uma pessoa diferenciada, então cada caso precisa ser devidamente avaliado. A indicação médica, o risco, com uma responsabilidade que deve ser feita. E não banalizar, não banalizado e pelo um profissional da área, um profissional capacitado da área, né? Que lide diretamente com essa questão dos hormônios da mulher, então assim, um ginecologista endócrino, um endocrinologista. Então o que eu vejo assim, realmente virou um comércio essa questão. Isso. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Doutora, e meninas hoje, jovens de 20, 22, 23 anos, recorrendo ao chip da beleza, que o chip da beleza já é algo bem comercial, não é verdade? Sim, né? O nome já chama. É atrativo, né? O chip da beleza, para ter aquele corpo perfeito, sendo que ela está
com os hormônios ali em perfeitas condições, Não, fazer academia, alimentação. O que eu penso é que as pessoas, elas querem o caminho mais fácil. Gente, nem sempre o caminho mais fácil é o melhor para você. Então, busque uma alimentação legal, busque disciplina para alimentação e para atividade física, né? Então, eu acho que é isso. O médico, ele tem que promover a saúde e ele tem também que conscientizar o paciente dele, né? A gente tem que ter esse perfil. Você não vai só vender um produto, acho que não é isso, né? Eu, pelo menos, eu não escolhi fazer medicina para isso. Sim. Lógico, eu quero prevenção, eu quero qualidade de vida, mas eu quero também falar para o meu paciente, ó, esse caminho não é legal. Esse caminho me rende dinheiro, mas esse caminho não é legal para você. Então, eu acho que a gente tem que ter essa percepção. O médico, ele tem esse dever, né? De chamar para a realidade. Sim, doutora, hoje a mulher que tem indicação, por exemplo, para colocar um chip da beleza, a doutora falou que coloca, acha seguro o procedimento? Não, sim, a colocação é muito tranquila, só que é isso que eu estou te falando. Tem indicação, eu acho que tem que ser avaliado, né, o histórico dessa mulher, tem alguma a indicação idade mínima? médica e tal. A idade, eu gosto de colocar na mulher que já tem prole, né? Que já teve seus filhos, que está já começando aí a perder a sua produção natural, aí enfim. E alguns casos de pacientes jovens com distúrbios menstruais, a gente tem indicação sim de colocar, então por isso que eu acho que individualizar cada caso, né? E não colocar para todo mundo como um comércio, isso que eu realmente tenho medo e receio e acho que tem que ser alertado, né? Doutora, porque hoje a gente conversa muito, né? As mulheres trocam informação. Tem chip da beleza, daí tem o chip que é mais para desejo sexual, para aumentar a libido da mulher. Aí tem chip que era mais para questão física do corpo. Então, realmente, isso aí virou um comércio. Sim, a gente tem vários implantes, né? São vários tipos de hormônios diferentes que você pode implantar. Eu acho que isso vem revolucionar mesmo. Os laboratórios cada vez mais tendem a ir para esse lado, mas é isso que eu estou te falando, acho que tudo com muito cuidado e com indicação e com avaliação desse paciente, né? Entendi. Avaliar cada caso separadamente e a necessidade de você colocar isso. Às vezes uma menina jovem com os hormônios normais, é você chamar a atenção para ela que ela está assim numa fase em que a testosterona dela está lá em cima, tá tudo lindo e que ela não precisa de um chip para ficar bem, é só ela começar a se cuidar melhor em termos de atividade física, dieta. Então, acho que cada caso precisa ser avaliado separadamente, né? Não entendi. Muito, é um alerta, né? Um alerta, que um alerta. Fica aí para todo mundo, todas que estão buscando. Eu acredito que é um recurso que tem, ótimo, é algo novo, algo que traz aí uma evolução que ajuda a mulher. Que o questionamento da mulher é esse. Temos esse recurso. Eu, na minha faixa etária que eu estou, a menina falando, né? Eu preciso disso agora? Qual é o melhor método contraceptivo? Que eu acho que às vezes ela busca os chips como método contraceptivo, né, para evitar gravidez. Mas qual o melhor método contraceptivo para minha faixa etária, né, no meu caso? Então, converse com o seu ginecologista, né, que ele vai poder te dar orientação, conversar contigo, até para as meninas que no futuro querem engravidar. Isso não vai prejudicar o meu futuro, né? O meu futuro como mãe. Pode acontecer? Né? Então, pode, porque às vezes coloca tanto hormônio que você acaba atrapalhando toda a cascata de funcionamento da mulher. Olha, né? só. Então, assim, converse com o seu médico a respeito disso, com o seu ginecologista. Né? Então, acho que assim, busque um profissional da sua confiança, um profissional sério, né? Com certeza. Ter mesmo responsabilidade, responsabilidade, né, doutora? Eu acho que é isso. Responsabilidade com a sua saúde, né, com o seu futuro. Eu acho que isso que importa no final, né? As pessoas estão, assim, pensando muito no agora. Nós estamos pensando que pode pagar um preço caro. Um preço caro no futuro e agora você consegue rapidamente ter um shape maravilhoso, mas e no futuro? Né? Então, acho que é isso. Às vezes o caminho mais árduo você vai conseguir conquistar com disciplina, determinação e você vai ser... né? Vai perpetuar isso daí, vai envelhecer de forma saudável. Que né? maravilha. Então, doutora, isso que a gente tem que buscar. Inclusive, eu quero convidar a doutora para a gente ter um bate-papo mais aprofundado em relação ao tema. Sim, eu acho que vai ser muito hormonal, importante, né? vai ajudar muita gente a tirar as dúvidas. As dúvidas. Né? E quem está aí nessa indecisão, que faça
com mais Com responsabilidade. responsabilidade, sim. Acho Não é que verdade? isso, até a gente marcar um bate-papo Vamos futuro marcar sobre na isso. próxima, inclusive trazer mais algum profissional para a gente debater esse tema. Sim, Pode vamos ser? sim, com Que certeza. ótimo. Doutora, foi um prazer imenso. Ah, prazer foi meu. Te Sempre ter é muito aqui, bom. foi maravilhoso, adorei, já estávamos aí marcando, né? Sim, há há um tempinho, tempo, agora deu certo. Deu certo as agendas, graças Aliar a a Deus. agenda da doutora, então assim, foi um prazer enorme te ter aqui e Ah, até eu a que próxima. agradeço. Até a próxima. E aí que a gente possa estar tirando dúvidas aí do pessoal de casa, né? Com certeza. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta sempre às 21h30. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente, dar a sua sugestão? Atenção, pega o seu celular agora e aponte a sua câmera aos QR Codes que estão aí na sua tela. Já vai direto ao nosso Instagram, já deixa sua mensagem ou para o nosso canal no YouTube e essa entrevista já está lá à sua disposição e tem um conteúdo sensacional que vale a pena. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.